Onde, velho? E a barrote? Ai, tem meu irmão aí, tá? Gravando, laranja. Olha esse. Vamos deixar ligado aí. Tem que dar, vai vir. Olha o que dá, vai. O cara vai invadir o barco. Cadê o de calcinha? O de calcinha. Olha. Já é. Já é, o barril dobrado. Olha pra isso, ó. Tá gostosa? Beijinho, beijinho. Eu sou cinegrafista, pô.